Então, hoje, pela genética, o moreno médio deles pode sair qualquer tipo de grupo que a gente conhece. Então, voltando para aquela ideia, né, o Adam Weishaupt, eu falei para a galera que a primeira loja maçônica oficial é de 1717. E aí, cara, em 1776, no dia 1º de maio de 1776, a gente pensa em 1º de maio, a gente pensa no dia do trabalho, mas de verdade, 1º de maio, primeiro fato importante que aconteceu no 1º de maio foi a fundação da Ordem dos Illuminati, né? Que isso sempre foi reputado como teoria da conspiração, mas isso é fato. Eu tô dando o nome dos caras, até a universidade onde ele dava aula, Universidade de Ingolstadt. E aí a ideia dele, seguindo essa visão jesuíta dos alumbrados, né? A ideia de mudar a ordem vigente, eles pensam o seguinte, cara, vamos criar uma maçonaria da maçonaria. Uma maçonaria só de elite, de uma elite burguesa, e nós faremos uma revolução para cima da nobreza e derrubaremos os reis. E eles estavam conspirando isso dentro dessa sociedade. Até que um mensageiro indo de cavalo levar essas mensagens secretas por diversos grupos, né? Ele é atingido por um raio. E aí ele morre, eletrocutado, e os planos se espalham pelo chão. Alguém acha? A galera, o pessoal achou, aí denunciaram para o governo na época, eles prenderam a galera toda. Então aí o projeto de 1776, ele meio que foi suspenso. Mas aí alguns desses membros desse grupo que sobreviveram ali, conseguiram fugir. Na Itália, o Giuseppe Mazzini continua esse trabalho. Giuseppe Mazzini depois vai ser um dos inspiradores da unificação italiana, né? Que eles derrubaram o rei Vittorio Emanuele e criaram ali uma república, né, italiana, né? Unificaram a Itália, né? Acabaram com a monarquia italiana. Então é sempre o mesmo objetivo. É uma revolução burguesa que quer derrubar as monarquias e criar, em nome assim da possibilidade do povo escolher seus representantes eleitos, criar ali um governo dominado pela burguesia. E alguns desses grupos foram para a França. E na França eles criaram um grupo chamado a Liga dos Justos, ou a Liga dos Homens Justos, né? Essa parte da história está muito bem relatada no livro, que é o Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Esse livro é sensacional, pessoal. Esse mudou a minha visão de mundo. Hein? Como é o nome? Política, Ideologia e Conspirações. Em inglês é None Dare Call It Conspiracy. Ninguém ousa dizer que é uma conspiração. É um cara formado em História pela Universidade de Colômbia, é um negócio muito bem fundamentado. E nesse livro você vai entender que, por exemplo, o comunismo é coisa de bilionário. O comunismo é a estrada real dos bilionários para o poder. Ah, é? E ele vai dizer, cara, nos Estados Unidos o povo americano nunca gostou de ouvir falar em socialismo e comunismo, né? Então mudaram de socialismo e comunismo para a defesa do pobre, né? Igualdade, progressismo. E aí ele fala, você não consegue entender que comunismo é coisa de bilionário e de banqueiro, porque você acha que comunismo é distribuição de poder e de renda, mas na verdade é o contrário, é concentração de poder, concentração de renda, monopólio. Você pode pegar o Manifesto do Partido Comunista, no final do terceiro capítulo, o Marx vai falar os 10 passos para a implementação do comunismo, e ele fala até criação de um banco central que vai unificar todo o crédito, né, controlar o crédito. Ou seja, banco central é a ideia de Marx. Pô. Então, aí já é uma revolução do proletário, né, não é burguesa. Mas por que a gente está falando nisso? Porque em 1776, o projeto de derrubar as monarquias foi interrompido por causa dessa descoberta. Mas esse projeto continua rolando na Itália. O embrião já estava lá, o livro. Esse livro é muito legal, cara. Tem um demônio lá, ó. Tem o Lúcifer lá. O Lúcifer dominando o dinheiro. Símbolo do... A pirâmide com ele que tudo vê, da ONU, comunismo. Né? A estrela o anarquismo, e a estrela Tem a estrela do tripé quebrado, né? Que é o anarquismo. E tem a outra que é com a letra A mesmo, né? Que é do Chris Angel, lembra? Chris Angel. Chris Angel. Esse Azinho. Inclusive dizem que esse A, na verdade, é de uma entidade, né? Sério? Que ele usa de Angel, Chris Angel. Sei. Mas na verdade a logo que ele usa é de um bichão. Um sigilo. É um sigilo terrível, um negócio poderosíssimo. O cara fazia umas paradas meio estranhas, né? Cara, muito Tem estranho. coisa que é meio Você viu aquele difícil, né? Acho que é ele, né? Que no Joe Rogan ele engole ele engole Não foi o David Blaine, não? Eu tô confundindo com o David Blaine. Blaine também é assim. David Blaine também. Ele fura a mão, não sai sangue. Aquele que usa, coloca cabeludinho bem gótico, né? Depois coloca a foto. Ele flutuava no meio da rua, fazia umas paradas. O Chris Angel meio que sumiu aí, né? Sumiu. Mas o David Blaine tá em alta ainda, né? Sempre anda com as celebridades. O David Blaine é bizarro também. Não, eu vi outro dia que ele foi... É um vídeo mais antigo, mas eu tava assistindo outro dia. Ele tava na casa do Harrison Ford, cara. E aí ele falou pro Harrison Ford, escolhe uma carta, não sei o quê. Aí o Harrison Ford escolheu a carta. Aí ele falou,
pô, tô com vontade de comer uma laranja, você poderia cortar essa laranja pra mim? Ele corta a laranja, a carta dentro da laranja. Cara, essas coisas eu nunca entendi, Não faz essas paradas. sentido. Aí ele falou, sai da minha casa agora, Harrison Ford. Esse é com o Chris Angel. Nossa, a cara dele, que eu me lembro, é que ele Era tá esse, maquiado, né? Todo com lápis e tal, né? Tinha um visual diferente. O cara tá meio sumido, né? Tinha o David Copperfield também, né? Esse é das antigas, casado com a Cindy Crawford. Lá de Las Vegas, né? Inclusive é o nome de um livro sensacional do Charles Dickens, né? Pois é. David Copperfield. Então, cara, o que acontece? Esse projeto, ele é interrompido em 1776, mas ele continua rodando na França, por causa da Liga dos Justos. E em 1789, eles fizeram será que eu dei uma mancada dessa? Não. É o tablet. Até eu achei que era um aparelhinho, né? Pode tocar. Mas deve ter um jeito, viu, Romer? Depois vê como faz isso. Tá. Fazer um macete. Cara, aí, o negócio que deu errado em 1776, alguns anos depois dá certo em 1789, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é exatamente isso. Se você vai cavucando de onde vem a ideia da Revolução Francesa, que é derrubar as monarquias, vem do movimento ocultista, que está querendo implementar uma nova ordem mundial. E eles implementaram uma nova ordem mundial. A ordem mundial do feudalismo medieval dominado ali pelas monarquias europeias foi para o espaço. Então o grande reset, ele bebe nisso. O grande reset é uma proposta de uma outra ordem mundial, só que essa ordem mundial, ela é muito inspirada na tecnocracia do início do século XX. A famosa tecnocracia lá do Joshua Haldeman, que é o avô materno do Elon Musk. Eles se inspiram muito, e aí eu não sei se você lembra dessa obra, H.G. Wells. H.G. Wells é fundamental, né, para quem gosta de cultura pop nerd. H.G. Wells tem um livro chamado A Conspiração Aberta. Você lembra desse livro? Não. Cara, Máquina do Tempo, o que mais ele fez? É o Viagem ao Centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra é Júlio Verne, não, Júlio Verne. Pô, agora ele vê. os outros. Tem filme pra caramba inspirado aí, né? E tem umas histórias meio sinistrinhas, né? Tem. Meio um clima meio de terror, né? Mesmo a Máquina do Tempo, cara, o cara vai pro futuro e tem duas sociedades. Uma que mora em cima e outra mora no subterrâneo. Isso. Parece aquele filme Demolidor com Wesley Snipes, né? E o Stallone, né? Tem essa parada até o Demolidor é tipo a Máquina do Tempo mais moderninha. Ele fica congelado, né? Um policial. Acho que ele é um policial, foi punido, né? Aí ficou numa criogenia da vida lá. Pode falar palavrão, né? Não transa mais. E tem um mistério no filme, você lembra? Não. Que ele vai ao banheiro e ele fala, pô, não, cadê o papel higiênico? Aí o pessoal fala, é a conchinha. Tem que usar a concha. A concha. Aí termina nada. o filme e ninguém sabe como é que usa essa concha, maluco. Não, você colocou o filme. Estamos falando do autor, escritor. O livro, o H.G. Wells, né? Cara, o H.G. Wells, eu acho que o cara manjava muito do... Inclusive, assim, eu pensei no H.G. Wells agora na atmosfera das obras dele, guardado as devidas proporções, lembra um pouquinho o Lovecraft também, né? O Lovecraft é aquilo ali levado a um... Não, ele cria muito conceito lá que parece muito com demônio, com coisa de ocultismo. O H.G. Wells ou o Lovecraft? Total, cara. Na verdade, existe um cara... Necronômico. Tem um cara que eu acho que ele tá vivo ainda, chamado... acho que é Michael, né? Aquele americano, mas o sobrenome é francês. Michael Berthiaud. É Berthieux. Berthieux. Esse cara, meu irmão, ele é diácono da igreja episcopal americana, que tem vínculo com a igreja anglicana. Esse cara é sacerdote voodoo. Ele é da Telemann também. E ele é sacerdote da OTOA. Em vez de ser OTO, Ordem do Templo Oriente, é Ordem do Templo Oriente Antiqua. A OTOA. Ele fica em Chicago. Esse cara, ele faz a fusão do Lovecraft com o Crowley, com o ocultismo. Ele pinta umas paradas, né? E ele diz que as pinturas dele são pinturas transugatianas. Transugatianas. Porque no Lovecraft, Ugat é o planeta Plutão, né? Que não é mais planeta, né? Ficou Plutão pra caramba. Os Old Ones lá, dos... Então, depois de Plutão, você tem os Old Ones, que eles são fora da nossa... Onde eles traduziram pra cá? The Great Old Ones, que ele fala, não sei, os antigos, né? Não me lembro como é que é. Então, os deuses da nossa dimensão, nosso sistema solar, são uns. Os deuses para além do sistema solar são os deuses transugatianos. Porque Yugat é o Plutão. Então, são os antigões, né? Tipo, o Cthulhu é o do antigão, né? Pois é. Tem a música do Metallica também, né? Pra quem gosta, né? The Call of Cthulhu. Né? Então, o H.G. Wells, cara, nesse livro, A Conspiração Aberta,
ele também traz um papo parecido com esse projeto do iluminismo e com esse projeto do Grande Reset, que a tese dele nesse livro é o seguinte, ele diz que a humanidade vive numa crise, né? Naquela época, né? Porque o livro é de 1928. Na verdade, o subtítulo do livro é interessante, né? Em inglês é Blueprints for a World Revolution, que é tipo o passo a passo, né? Mapa para uma revolução mundial. Então já começa a se falar sobre um governo mundial, né? Uma revolução mundial, uma nova ordem mundial. Então o H. Wells ele fala, a humanidade está vivendo uma crise profunda, tecnológica, social e tal, que torna o mundo daquela época, né, chegando aos anos 30, lembrando que já tá chegando ali a crise de 29, um mundo muito diferente do que tinha acontecido antes. E ele fala, olha, pra gente resolver isso a gente tem que fazer uma conspiração, só que em vez de ser uma conspiração secreta, como a dos Illuminati, seria uma conspiração aberta, né? Porque são pessoas que publicamente reconhecem a necessidade ali de uma nova ordem mundial, com uma cooperação internacional e a ciência governando. Naquela época tinha muito essa visão de mundo positivista, né, do Augusto Comte, que a ciência ela vai evoluir progressivamente e vai resolver todos os problemas da humanidade, e a gente deveria deixar os cientistas e os tecnólogos governarem, né? E a gente vê várias imagens, representações de como seria esse futuro utópico, é verdade. Primeiro tem aquela visão do vapor, né? Sim. A tecnologia do futuro, mas ainda com vapor. Exato. Depois a tecnologia do futuro, mais industrial, né? Exato. Com engrenagens e tudo. E hoje é o cyberpunk, né? Sim. Uma visão com essa tecnologia abundante e barata, mas com a vida extremamente pobre, né? Eu acho que foi o William Gibson que criou o cyberpunk, né? O Neuromancer, O termo cyberpunk é dele, né?